Bora lá, pessoal. Bora continuar aqui com a resolução das questões que caíram no ICMS Rondônia aqui em 2018. Prova aplicada em 14 de janeiro de 2018. Prova casca grossa da FGV, né, como de costume. Então, questão 56, que também era uma das questões aí, né, que dava para o aluno matar, né. Então, uma sociedade empresária apresentou em 1 de janeiro de 17 o saldo de 10 mil em seu estoque. Então, esse aqui seria o saldo inicial, né? Tem um saldo final de 14 mil reais, né? Além disso, a sociedade empresária demora, em média, 80 dias para vender o seu estoque. Então, esse aqui é o prazo médio de estocagem ou de renovação de estoques. E 50 dias para receber as suas vendas a prazo. Esse aqui seria o prazo médio de recebimento de clientes, tá? Então, lembra aqui que isso significa, né? Significa aqui, né, numa linha do tempo, que ele demora aqui entre a compra de mercadorias e a venda dessas mercadorias adquiridas, ele demora aqui 80 dias em média, que é o prazo médio de estocagem. Ele demora aqui em média 50 dias para recebimento dessas vendas realizadas a prazo. Então esse que é o tal do ciclo operacional da entidade, esse prazo aí de 130 dias, tá? Então assinale a opção que indica o valor médio dos duplicados a receber de clientes em 2017, dado que o custo das mercadorias vendidas representou em 2017 50% da receita de vendas. Então vamos lá. Primeira coisa, o prazo médio de estocagem, ele é dado pelo estoque médio dividido pelo custo das mercadorias vendidas, vezes, então, 360 aqui, dias. Ele falou que o prazo médio de estocagem é de 80 dias. Então, isso aqui é igual ao estoque médio. O estoque médio é o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2, ou seja, 24 dividido por 2 dá 12 mil reais, dividido pelo CMV, vezes 360 dias. A gente conclui, então, que o CMV vai ser de 54 mil reais. Basta você desenvolver aí essa equação, você vai chegar aqui em 54 mil reais, ok? Ele disse que o prazo médio, então, de recebimento de clientes, né, é de quantos dias? 50 dias. Isso aqui é dado o quê? Contas a receber médio, né? Vou colocar aqui só contas a receber, para facilitar, contas a receber, dividido pelas vendas líquidas, vezes 360 dias. Então, a gente tem aqui 50 dias é igual a contas a receber, dividido pelas vendas. Ele falou aqui, ó, que o custo das mercadorias vendidas representou 50% das receitas das vendas, ou seja, esse CMV aqui é 50% das receitas de vendas. Portanto, receita de venda é 2 vezes isso aqui, dá 108 mil reais, vezes 360. Desenvolvendo isso aqui, você vai chegar aqui. Então, contas a receber aqui, médio, né? É igual a 15 mil reais, alternativa C. Maravilha, bora lá continuar. Questão 57. Um banco tem como política emprestar dinheiro. Essa aqui também dava para fazer, né? Dava para fazer. Um banco tem como política emprestar dinheiro apenas para sociedades empresárias que tenham índice de endividamento geral. Lembra do endividamento geral? Endividamento geral, só para a gente lembrar, endividamento geral ou total é a relação entre passivo exigível e ativo da entidade, né? Então, a política desse banco, né, é emprestar dinheiro apenas às sociedades empresárias que têm esse índice de endividamento geral igual ou menor a 70%, sem considerar o efeito desse dinheiro, né, que entrou no caixa da entidade, que está obtendo empréstimo, lá no seu ativo, tá? Então, essa é a política da empresa, é assim que a gente vai realizar essa análise. Então, uma sociedade empresária solicitou um empréstimo de um banco, seu balanço, né, era o seguinte. Então, antes do empréstimo, o balanço patrimonial dela era o seguinte: tinha um total de ativo de 350 e um total do passivo exigível de 250.
Então assinale a opção que indica o limite estabelecido pelo banco para o empréstimo, ou seja, qual que é o valor máximo de empréstimo que a entidade vai realizar a esse cliente. Bom, a gente sabe que o limite máximo é quando o endividamento geral é de 70%. Então 70%, né, ou 0,7%, então vai ser igual ao passivo exigível, ou seja, R$250 mil, mais o empréstimo a pagar, dividido pelo ativo. Ah, professor, mas entrou dinheiro, né, referente a esse empréstimo, né? Quando você obtém um empréstimo, você capta um recurso mediante um empréstimo, debita-se a conta caixa ou bancos e credita-se empréstimo a pagar. Mas o enunciado falou para a gente, né, que o banco tem como política considerar, né, aliás, não considerar essa entrada de caixa no ativo para essa análise do índice de endividamento. É uma política da empresa assim que a gente vai tratar, né, assim que a gente vai tratar. Então, 70% tem que ser igual aqui a 250 mais esse empréstimo, mais essa dívida que ele tem a pagar para com o banco, dividido pelo ativo. O ativo, então, aqui de R$650 mil, ou seja, não estou considerando aqui a entrada de dinheiro conforme mandamento do enunciado. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai chegar aqui o valor do empréstimo, o valor máximo desse empréstimo definido pelo banco vai ser de R$205 mil. R$205 mil, alternativa C. A questão aí era bem tranquila em relação à prova, né? Então bastava, né? Bastava interpretar aqui o enunciado, a gente conseguiria chegar e tinha que saber, obviamente, o índice de endividamento geral. Questão 58. Companhia Beta apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial, tinha caixa R$200 mil e capital social R$200 mil. Então só tinha isso, né? Aí no dia 1 de 2016, a sociedade empresária comprou um veículo por R$40 mil à vista. Isso aqui é um fato permutativo, né? Entrou o veículo e saiu dinheiro. A vida útil estimada desse veículo é de 10 anos e a sociedade empresária não considerava valor residual. Portanto, né, já vou fazer o seguinte aqui, qual que seria então a depreciação anual desse veículo? Ora, 40 mil dividido por 10 anos, não tem valor residual, R$4 mil. Essa aqui seria a depreciação anual. Ele diz que a depreciação do veículo para fins fiscais é de 5 anos, né? A gente sempre falou aqui em prova envolvendo o cálculo da depreciação contábil, essa depreciação para fins fiscais não é importante, com exceção de alguma questão que versaria sobre o lucro real. No PDF, no curso nosso em PDF, a gente falou quantas vezes a respeito disso. Aliás, a gente resolveu umas 6, 7 questões envolvendo o lucro real, né? Então, se você pegar o meu curso, se não me engano, a aula 5, a aula 6, temos lá, né, as primeiras questões dessa aula são a respeito desse tema aqui, tratado nessa questão 58, tá? Então, maravilha. Ou seja, para fins fiscais, né, a depreciação fiscal, vou colocar aqui, né, só para a gente completar. Então, a depreciação, então, para fins fiscais seria o dobro, né, R$8 mil, ou seja, R$40 mil dividido por 5 anos. Ok? Ainda no ano de 2016, a entidade oferiu receitas e serviços no valor de R$100 mil e o custo dos serviços prestados foi 120, ou seja, né, teve aí um prejuízo bruto. A sociedade empresária apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. Aí no ano de 2017 ela oferiu receitas e serviços de 150 e os custos de serviços prestados foram de 130, então aqui houve o lucro, né? Houve lucro bruto. Então, em 31/12, o imposto sobre a renda corrente e o imposto sobre a renda diferido da sociedade empresária, de acordo com o CPC 32, que trata de tributos sobre o lucro, considerando uma alíquota de imposto sobre a renda e a contribuição social de 34%. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos fazer aqui as demonstrações do resultado do exercício, primeiro de 2016 e depois a gente faz de 2017. Lembrando que ele quer primeiro o imposto sobre a renda corrente, ou seja, de 2017, e depois o imposto de renda diferido, né? Então, temos aqui a DRE de 2016 e 2017. De 2016, ele disse que teve... Vamos fazer o seguinte, já para a gente economizar, hein? Economizar tempo. Vamos lá. Temos aqui receitas. Em 2016 teve receita aqui de R$100 mil.
100 mil reais, menos o custo dos serviços prestados. Ele falou que foi de 120 mil reais, 120 mil reais. Então, isso aqui gera um lucro bruto, aliás, um prejuízo bruto de 20 mil reais, mas ainda, né, contabilmente, estou fazendo aqui a análise contábil, né, a despesa de depreciação contábil, né, foi de 4 mil reais. Foi de 4 mil reais, conforme a gente viu aqui. Portanto, né, há um prejuízo contábil, vou pôr aqui um prejuízo contábil de 24 mil reais. 24 mil reais. 24 mil reais. Bom, já vou colocar aqui, né, qual que seria o prejuízo fiscal? Prejuízo fiscal seria de 28 mil. 28 mil. Por quê? Porque a depreciação para fins fiscais é de 8 mil, ou seja, 4 mil acima do prejuízo da depreciação contábil. Então, o prejuízo fiscal é de 28 e o prejuízo contábil é de 24. Pergunto, qual que foi o resultado maior? O resultado maior foi o prejuízo contábil, né? Resultado maior foi o prejuízo contábil. Afinal, menos 24, né, é maior do que menos 28, né? Menos 24 é maior do que menos 28. Então, a gente falou quantas vezes na nossa aula que quando o resultado, tinha um esqueminha lá na aula, quando o resultado contábil ele é superior ao resultado fiscal, isso aqui gera um passivo fiscal diferido, né? Gera um passivo fiscal diferido. E o valor desse passivo fiscal diferido vai corresponder à diferença. Eu vou fazer aqui do lado só para não confundir aqui depois o ano de 2017, tá? Então, vou traçar aqui, ó. Então, qual seria então esse imposto de renda e contribuição social aí diferido? Vai ser essa diferença, 4 mil reais, vezes a alíquota de 34%. 4 mil reais vezes 34%. Deixa eu fazer essa conta aqui, peraí. Vamos lá. 4 mil reais vezes 0,34 dá 1.360. Então, o IR diferido, lembrando que esse imposto aqui, né, diferido, vai estar no não circulante. 1.360 vai estar lá no passivo não circulante. 1.360, tá? Então, 1.360 a gente já começa aqui, ó, eliminar 3 alternativas. Vamos fazer agora o imposto de renda corrente. Tinha aqui várias questões no meu material a respeito disso. Vamos lá. Receita de venda, 150 mil reais. Custo de serviços prestados, 130. Então, gera aí um lucro bruto de 20 mil reais. Aqui é lucro bruto, não é mais um prejuízo bruto, tá? De 20 mil reais. Tem aí menos a depreciação, né? Menos a depreciação. Vamos fazer o seguinte, como ele já está querendo aqui o imposto de renda corrente, ou seja, quanto que ele tem que pagar, de imposto de renda, já vou fazer aqui menos 8 mil reais, que é a depreciação, né, considerada para fins fiscais. Eu poderia colocar 4 mil reais, né, mas depois eu teria que fazer o ajuste lá no lucro de apuração do lucro real, né? Ou seja, teria que considerar mais uma despesa de 4 mil reais para fazer esse ajuste entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. Como eu estou querendo calcular o imposto de renda corrente, eu já vou chegar à base de cálculo, do imposto de renda, ou seja, já vou considerar esses 8 mil de depreciação fiscal aqui, tá? Depreciação fiscal, então daria 8 mil, ou seja, né, o lucro, a base de cálculo, ou seja, o lucro fiscal seria de 12 mil reais. 12 mil reais. Essa aqui seria a base de cálculo, né, para aplicação dos 34%. Por que seria? Porque, né, a entidade tem direito de compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores. Lembrando que essa compensação é limitada a 30% do lucro fiscal do exercício atual.
Então, eu vou fazer aqui qual que seria, então, a base de cálculo do imposto de renda. Do imposto de renda seria 12 mil. Mas, como ele tem direito a compensar, ou seja, menos uma compensação de 30% no máximo, e 30% o direito de compensação em cima de 12 mil dá R$ 3.600, né? R$ 3.600. Bom, ele tem R$ 3.600 para compensar. Opa, ele tem 28 para compensar, então ele pode, né? Ele pode compensar esses 30%, né? Então ele vai compensar aqui R$ 3.600 dessa base de cálculo do imposto de renda corrente. Então isso aqui vai dar R$ 8.400, é a base de cálculo. Portanto, o imposto de renda corrente vai ser a base de cálculo 8.400 vezes 34%, vezes 34%. Portanto, o imposto de renda corrente vai dar R$ 2.856. Então, R$ 2.856, a gente mata aqui a alternativa B, né? Então, essa aí deve ser a resolução proposta aí pela FGV, tá ok? Vamos aguardar o gabarito, e aí depois a gente verifica se há hipótese de anulação ou não, tá ok? Vamos lá, questão 59. Questão sobre DVA, é isso, né? Divisão do valor adicionado a distribuir, né? Então vamos lá, DVA. Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho espaço, senão eu vou ter que usar um novo slide ali. Vamos lá. Então, a companhia dada apresentava o seguinte balanço patrimonial, tá aí o balanço patrimonial. Em 17 aconteceram os fatos a seguir. Já vamos analisando então esses fatos e verificando qual que é a implicação desses fatos na DVA, né? Então, primeiro fato, em 1 de janeiro a empresa aplicou R$ 30 mil em uma aplicação financeira de longo prazo e rendeu 2% ao ano. Portanto, isso aqui é uma receita financeira. Lembra que a receita financeira é um valor adicionado recebido em transferência. Então, isso aqui vai ser considerado na DVA, 2% ao ano vezes R$ 30 mil dá R$ 600. Então isso aqui vai ser um valor adicionado recebido em transferência. Ele diz que a empresa vendeu o terreno por R$ 70 mil. Que terreno? Ora, esse terreno, então veja aqui, né, ele vendeu com perda de capital, então isso aqui vai ser considerado como outras despesas, tanto na DRE quanto na DVA, né? Isso aqui vai entrar lá naquele campo número 1, receitas, né? Vai entrar aqui negativamente essa perda de capital no valor de R$ 10 mil, né? No valor de R$ 10 mil, o valor líquido dessa perda aí. A empresa reconheceu receita de serviço no valor de R$ 300 mil, então isso aqui vai entrar em receita, né? Isso aqui vai entrar no campo receita. Isso aqui vai entrar no campo de número 1, receita. A empresa considera que perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa de 3%, ou seja, de 9 mil. Isso aqui também entra no campo 1, receitas mais, né, negativando essa receita aí. A empresa reconheceu e pagou despesas de aluguel no valor de R$ 12 mil. Despesa de aluguel é o que? Remuneração de capital de terceiros, perfeito? Isso aqui é remuneração de capital de terceiros. A empresa ainda reconheceu e pagou despesa de salário no valor de 30 mil, sendo que 20 mil é para empregado próprio, então isso aqui vai ser uma distribuição para pessoal, né? E 10 mil para terceirizado. Então ele contratou um serviço terceirizado, por exemplo, um serviço de limpeza e pagou esse serviço de limpeza. Então isso aqui é o que? Insumo adquirido de terceiros, serviços de terceiros, né? Serviços prestados por terceiros, tá? E falei ainda que a empresa reconheceu e pagou o imposto sobre a renda de 34%, então a gente vai ter que calcular o resultado antes do imposto de renda para chegar nesse valor e reconheceu e pagou dividendos de 25%. Então, para a gente calcular esse imposto sobre a renda, isso aqui é importante porque isso aqui vai para o governo, né? Vai para o governo, a gente tem que calcular, aliás, apurar o resultado do exercício. Então vamos lá, vou fazer a apuração do resultado do exercício aqui, né? Ao invés de chamar de apuração do resultado do exercício, eu vou chamar aqui de lucro antes do imposto de renda, perfeito? Mesma coisa, mas eu quero terminar aqui no lucro antes do imposto de renda. Então a gente tem aqui R$ 600 de receita financeira, eu coloquei aqui R$ 600 de receita financeira, houve uma perda de capital, né, de R$ 10 mil referente a esse terreno que foi vendido abaixo do seu valor contábil, então eu lancei aqui essa perda de capital, outras despesas. Ele falou que houve R$ 300 mil referente a serviços prestados,
sendo que R$ 9.000 aqui é o valor das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Ainda teve despesa de aluguel de 12.000, então despesa aqui de aluguel de 12.000 e despesa de salário de R$ 30.000. Então aqui acabou, né, a apuração do lucro antes do imposto de renda. Então dá aqui R$ 61.000 com R$ 300.600. A gente chegaria aqui no lucro antes do imposto de renda de R$ 239.600. Esse aqui é o lucro antes do imposto de renda, né? Portanto, se a gente continuar aqui com a DRE, a gente chega aqui no lucro antes do imposto de renda de R$ 239.600, menos o imposto de renda, que é de 34%, ou seja, 34% de 239 dá 81.464. Isso aqui é o lucro líquido do exercício de 136, perfeito? Então aqui eu já chego aqui que para o governo ele pagou 81.464, tá? 464. Bom, só com isso a gente já vê que a alternativa C está correta, né? Estou vendo aqui a alternativa C está correta. O governo recebeu 81.464, né? É o valor que ele recebeu. Então tá aí. Bom, vamos lá. Evidentemente, né? Evidentemente que aqui há um problema. Bom, não tem problema porque não teve ganho de capital. Se tivesse ganho de capital, de repente poderia incidir o imposto de renda em cima do ganho de capital, né? Mas aqui não tem problema, então não tem nenhum problema não. Falha minha aqui. 81.000, pronto, chegamos na alternativa correta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui a analisar essa questão, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, repetir o lucro líquido do exercício, só para a gente montar a DVA, né? 136. Por quê, né? Ele falou que desse lucro, 25%, tá aqui, 25% vai para dividendos, ou seja, 25%, isso aí dá 39.534, e o restante são lucros retidos de 118, a diferença, 118.602, tá? Bom, veja aqui que tem uma informação importante, né? Ele fala que aqui os dividendos, pagou dividendos sobre o resultado de 17 e também pagou dividendos de anos anteriores, ou seja, aqui, né, havia aqui reserva de lucros, provavelmente podia ser uma reserva referente a dividendos que ele tem ainda que pagar, mas isso não importa para a DVA de 2017, afinal, esse valor aqui já foi considerado na DVA de 2016 como lucros retidos, então isso aqui desconsidera, tá ok? Vamos fazer a DVA aqui então, a gente parte aqui então de receitas, a gente tinha o que? Serviços de R$300.000, a gente tinha outras despesas, né? Outras despesas, quanto que era de R$10.000, foi a perda ali na venda do terreno, e tem ali as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa de 3%, né? O que dava aqui R$9.000. Então, 300 menos 19, a gente tem receitas de 281. Insumos adquiridos de terceiros. Acho que só tinha uma coisa, né? Que são os serviços de terceiros, né? Cadê os serviços de terceiros aqui? R$10.000. Então, já vou colocar aqui direto, né? R$10.000. Então, lembra aqui que o valor adicionado bruto é 1 menos 2, ou seja, R$271.000. Depreciação, ele não falou absolutamente nada de depreciação, então esquece. Então esse aqui é o valor adicionado líquido de R$271.000. E temos ainda valores adicionados recebidos em transferência. Tinha lá aquela receita financeira, né? Receita financeira aqui de R$600. R$600. Vou colocar aqui direto também R$600. Chegamos então o valor adicionado que total a distribuir. Mas ele não está preocupado aqui com a riqueza gerada, e sim ele está preocupado com a distribuição, né? Olha lá, os financiadores receberam tanto, o governo recebeu tanto, o sócio recebeu tanto. Então vamos fazer aqui também a distribuição
desse valor, ou seja, a distribuição aqui, número 8, né, a distribuição do valor adicionado, tem que ser aqui 271.600. Então, primeiramente aqui, vamos fazer aqui para pessoal. Para pessoal, quanto que ele pagou para o pessoal? Se não me engano, era 20 mil reais. Está aqui 20 mil reais que ele pagou para o pessoal. Quanto que ele pagou para o governo? A gente calculou ali, né, para o governo, imposto de renda, dá 81.464. Então, 81.464. Quanto que ele pagou para terceiros? Remuneração, então, de capital de terceiros. Ele pagou aluguel, né? Ele pagou aluguel de 12 mil. Pagou aluguel de 12 mil. Então, 12 mil ele pagou aqui para terceiros. E tem a remuneração do capital que é próprio. Remuneração do capital próprio tem aqui dividendos. Dividendos. No valor de 39.534 e lucros retidos de 118.602 que a gente calculou ali, né? Então isso aqui dá um total de 158.136. Então se a gente somar aqui 20 mil com 81.474 com 12 mil com 158.136, a gente chega aqui exatamente em 271.600. Então essa aqui é a distribuição. Né? Então vamos lá, os financiadores receberam 12.600, financiadores receberam apenas 12 mil. Né? Ele incluiu aqui os juros recebidos, então isso aqui está errado. Os sócios receberam 47.34, não receberam aqui, né? 158.136, se você pensar apenas em dividendos, 39.534, então aqui está errado. O governo recebeu 81, a gente viu, o governo recebeu 92, aqui está errado. E os sócios receberam 195, ou seja, daqui 158, remuneração do capital próprio, né? Então aqui está errado. Então confirmamos aqui a alternativa C. Deixa eu ver aqui a próxima questão, se for tranquilinha, a gente já faz já. Não, não é tranquilinha, então vou deixar para o próximo bloco. Vou deixar para o próximo bloco. Beleza, pessoal? Bom, convido você, né? Curta lá minha página no Facebook, meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, basta você procurar aí ProFigureSintra, né? youtube.com/ProFigureSintra, tudo junto, facebook.com/ProFigureSintra ou instagram.com/ProFigureSintra, ok? Então, abraço, aguardo você no próximo bloco.